A paz de Jesus, sejam todos bem-vindos. Hoje eu venho partilhar sobre a história de Jó. Sabemos que já é uma história bem conhecida, mas sempre que partilhamos, aprendemos algo novo. Jó era um homem muito rico, muito próspero, porém era um homem muito temente ao Senhor, um homem que servia retamente ao Senhor. E ao ver aquele homem que servia tão grandiosamente ao Senhor, o inimigo quis provar a sua fé. E então o inimigo começa, por uma autorização do Senhor, começa a tirar tudo da vida daquele homem. Ele retira da vida dele os bens, o dinheiro, retira da vida dele os filhos, a esposa, retira tudo da vida daquele homem. E como se não bastasse, ainda coloca uma doença, uma lepra, em todo o seu corpo. Doença essa que o machucava tanto que ele se coçava até mesmo com um caco de telha. Então a gente fica imaginando quão grande sofrimento Jó passou. Mas algo, em todo momento, Jó nunca blasfemou contra Deus. Jó nunca se revoltou contra Deus. E naquele momento onde não havia mais esperança para aquele homem, onde ele já não tinha mais nada, onde ali ele só esperava a própria morte, diante da fé, ele se manteve firme. E hoje eu pergunto, para mim e para você, como nós temos reagido diante as nossas provações, diante as nossas lutas, diante o nosso dia a dia? Porque nem sempre as coisas são como nós queremos. Tem dias que são difíceis, tem dias que temos frustrações, desânimo. Tem dia que a cruz pesa, tem dias que sentimos verdadeiramente esse peso em nossos ombros. É como se estivesse carregando o mundo. Como nós temos reagido a tudo isso? Será que a nossa fé tem sido uma fé inabalável como a de Jó? Ou será que no primeiro obstáculo nós nos perdemos? Nós nos fechamos dentro de nós mesmos, dentro do nosso sentimento, muitas vezes pelo nosso egoísmo, pela nossa vaidade, por não querer perder algo, por querer sempre estar no topo, por achar que o dinheiro vale mais do que qualquer outra coisa, por querer ter uma casa muito bonita, um carro mais novo do ano. Será que tudo isso vale a pena, meu irmão, minha irmã? Será que esse realmente é o objetivo que nós temos aqui nesta terra? Porque quando nos deparamos com a história de Jó, vemos o tamanho do sofrimento desse homem. É difícil até de imaginar algo parecido. Uma pessoa que perde tudo, completamente tudo, até mesmo a vida dos seus filhos, a sua esposa. Uma pessoa que tinha tudo do melhor que o dinheiro pode comprar. E de repente ele se vê isolado, sozinho, doente, jogado em um canto onde ninguém podia chegar perto dele. É muito difícil imaginar essa situação. Porque nós somos humanos e muitas vezes o nosso humano fala mais alto. O nosso ego fala mais alto. Queremos ter, mas não queremos ser. Queremos ter o dinheiro. Queremos ter as coisas, mas não queremos ser amigos. Não queremos ser irmãos. Não queremos oferecer a nossa mão àquele que está necessitado para levantá-lo. Não queremos muitas vezes nem sequer ajudar com um alimento. Às vezes a pessoa está do nosso lado ali passando uma necessidade.
e nós não conseguimos ajudar, porque o nosso ego fala mais alto. Onde estamos nos perdendo, meus irmãos? Onde estamos perdendo a palavra de Deus sobre nossa vida? Hoje o mundo nos leva à perdição. Hoje o mundo nos mostra que o dinheiro vale mais do que qualquer outra coisa. E por causa dele você pode matar, você pode roubar, você pode humilhar, você pode pisotear qualquer pessoa para conseguir o dinheiro, para conseguir a vaidade. Mas nós nos esquecemos que o essencial de tudo é o Senhor. Você pode ter a maior riqueza da sua vida, se você não estiver na presença do Senhor, você é vazio. Você é oco por dentro. Você não tem nada de bom dentro de você. Porque nós só somos bons quando temos a misericórdia do Senhor. Quando servimos a Ele. Porque o Senhor ele é misericordioso, Ele é bondoso e nós somos a imagem e semelhança dEle. Mas nós nos esquecemos dessa verdade. Nós nos esquecemos que o principal, a busca nossa aqui nessa terra, é o céu. É viver a santidade. Nada, nada mais é melhor do que isso. Nada vai nos preencher. Nenhuma riqueza, nenhum dinheiro. Porque quando se perde tudo, o essencial de tudo é o Senhor. Você pode ter a maior riqueza da sua vida, se você não estiver na presença do Senhor, você é vazio. Você é oco por dentro. Você não tem nada de bom dentro de você. Porque nós só somos bons quando temos a misericórdia do Senhor. Quando servimos a Ele. Porque o Senhor ele é misericordioso, Ele é bondoso e nós somos a imagem e semelhança dEle. Mas nós nos esquecemos dessa verdade. Nós nos esquecemos que o principal, a busca nossa aqui nessa terra, é o céu. É viver a santidade. Nada, nada mais é melhor do que isso. Nada vai nos preencher. Nenhuma riqueza, nenhum dinheiro. Porque quando se perde tudo, você só vai encontrar uma pessoa para te estender a mão, que é Jesus. Que por mim e por você ele morreu naquela cruz e ele carregou todo o peso, todo o fardo dos nossos pecados. Meu irmão, minha irmã, se nós tivéssemos a verdadeira definição do amor que o Senhor tem por nós, eu tenho certeza que a nossa vida seria diferente. Eu tenho certeza que nós não passaríamos tantas dificuldades, tantas lutas, tantas guerras, tantos desamor, tantas mortes. O mundo seria diferente. Porque hoje nos falta justamente o amor. Porque hoje colocamos os bens materiais acima do amor. E por isso a nossa família está se perdendo, por isso os nossos filhos estão se perdendo, por isso os casamentos estão sendo destruídos. Porque colocamos primeiramente o dinheiro, o poder, o ter. Mas nós nos esquecemos que o amor ele tem que estar em primeiro lugar. Porque não adianta você se matar de trabalhar para dar um tablet novo, um celular novo para o seu filho, se ele simplesmente está te pedindo o amor, se ele simplesmente está gritando dentro da sua casa um minuto de atenção, um minuto de tempo com ele, para ouvi-lo, para abraçá-lo, para beijá-lo. A nossa família está se perdendo, meus irmãos. Está se perdendo pela falta de amor. Está se perdendo pela falta de Deus em nossa vida. E hoje eu peço, diante da Virgem Santíssima e ao Espírito Santo de Deus, que possa interceder por nós, para gerar em nós, gerar em nosso coração, esse desejo
de amar a Deus sobre todas as coisas. Esse desejo de buscar a Deus em primeiro lugar em nossa vida. O desejo de ser e não o de ter. Porque dessa vida nós não levaremos nada. Mas o dia da nossa morte, nós prestaremos contas ao Senhor. Nós teremos o nosso juízo final. E o que você tem feito da sua vida, meu irmão? Eu te pergunto hoje, se você falecesse hoje, você estaria preparado para entrar no reino dos céus? Você estaria preparado para estar com o Senhor? Porque nós só temos dois caminhos. Dois caminhos nós temos. O caminho do bem e o caminho do mal. Você estaria preparado para o caminho do bem? Eu peço que você olhe dentro de si mesmo. Que você olhe para você, para a sua vida, para o seu pessoal, para o seu íntimo. Como você tem vivido? Você tem vivido na presença de Deus? Você tem se entregado para Deus? Você tem se entregado à sua família diante de Deus? Ou você tem vivido pelo o ter, pelos bens materiais, pelo dinheiro, pelo que o mundo te oferece? Que nosso Senhor Jesus Cristo possa enviar sobre nós o seu Espírito Santo, que possa nos dar a sabedoria, que possa nos dar uma visão nova, que possa retirar de nós toda essa cegueira espiritual em que vivemos, para que possamos entender que nada faz sentido nessa vida se não for para estar na presença do Senhor. Que assim como Jó se manteve firme, decisivo no momento da sua provação, e por isso o Senhor o restituiu 10 vezes mais, o Senhor o deu muito mais do que ele já tinha. Porque ele se manteve de pé, firme na fé. Que nós possamos entender esse milagre do Senhor, entender esse querer do Senhor em nossa vida. Que o Divino Espírito Santo possa agora, nesse momento, estar sobre o nosso coração, sobre a nossa mente, sobre o nosso subconsciente. Que nesse momento todas as vendas dos nossos olhos possam cair por terra, para que possamos enxergar o amor do Senhor por nós e para que possamos enxergar o que realmente é mais valioso nessa vida, o que realmente nós estamos buscando nessa vida. Que seja hoje para você, meu irmão, minha irmã, uma reflexão. Que essa mensagem seja uma reflexão para você nesse dia. Que você possa repensar hoje a sua vida, os seus atos, o que você tem feito, as decisões que você tem tomado. Que você possa se voltar para o Senhor. Que você possa ser fiel ao Senhor, mesmo nas percas, mesmo nas lutas e nas tempestades. Que o Senhor Jesus seja o centro da nossa vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.